noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Amém? Abra a sua Bíblia no Salmo, capítulo 34. Enquanto você abre a sua Bíblia, uma equipe muito valorosa vai entregar para você o informativo da nossa igreja. No meio dele tem o esboço do sermão dessa noite. Salmo 34, a partir do versículo 12. Desculpa, do versículo 1 ao 4, perdão. Esqueci que já acabei a série. A série ainda está na minha mente. Salmo 34, do 1 ao 4. Davi escreveu assim no início do texto: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e isso se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? De que você abaixe a cabeça e feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Teu Espírito, que tem falado conosco durante todo este tempo, que Ele continue ministrando em nosso coração, que a Tua palavra, Deus, entre em cada um de nós e produza, Deus, sempre em nós o fruto que o Senhor espera. Que saímos daqui, ó Deus, com um coração de fato que presta louvor, rende adoração ao Senhor e entrega de vida. O que nós pedimos é isso, Pai, que a gente seja pessoas que sempre exaltem o Teu nome, que engrandeça o Senhor, e que em nenhum momento, seja qual for a circunstância, a gente deixe de exaltar e glorificar o Teu santo nome, pois reconhecemos o quanto o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. Que a nossa vida, Deus, seja uma vida de adoração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Os maiores propósitos de Deus para cada um de nós é que nós possamos viver para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele fala exatamente sobre isso, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos única na criação que falamos com esse Deus e que o adoramos, o que exaltamos. E isso nós fazemos, é claro, por liberdade, de uma forma voluntária. Deus poderia colocar a obrigação em cada um de nós. Ele poderia ter feito isso: olha, vocês são minhas criaturas, e por serem minhas criaturas, e por eu ser o seu sustentador, então vocês devem render a mim toda adoração e todo louvor. E Ele não seria nada injusto se Ele fizesse assim, porque afinal de contas Ele é o Criador. Mas Deus não fez isso. Deus escolheu dar a nós a capacidade de escolha para nos rendermos a Ele ou não. Eu nunca me esqueço, quando adolescente ainda, na igreja que eu me converti, estava já terminando o culto, e ainda naquela época podia se dar um aperto de mão, né? E principalmente o aperto de mão do pastor na entrada, na saída da igreja, no final do culto. E eu estava atrás de uma senhora, e ali o pastor tinha ministrado, falando exatamente sobre tudo que aconteceu com o povo de Israel no Egito, e depois a libertação de Deus para aquele povo. E depois ela para no meio do caminho, cumprimenta o pastor e fala com o pastor o seguinte: pastor, tantas coisas que aconteceu de ruim com o povo de Deus, Deus poderia muito bem, às vezes, até com casos de desobediência, a misericórdia de Deus ter libertado, mas Deus também não poderia ter começado do nada,
e destruído tudo, de uma vez só, e refeito o homem, e quando o homem pudesse ali escolher e ter a obrigação de servir a Ele, a gente jamais teria pessoas que desobedeceriam a Ele. Talvez o mundo seria até melhor. Eu lembro que o pastor Gilberto, ele falou o seguinte: realmente, mano, realmente se fosse assim seria muito bom, mas Deus na sua infinita misericórdia, Ele não criou robôs, Ele criou pessoas que tomassem a decisão, assim como você e eu, plenamente de que segui-lo, obedecê-lo e adorá-lo. E fazer isso é o melhor que nós podemos fazer. E quando a gente faz por escolha, isso demonstra que algo é amor, porque o amor é uma escolha. E Deus reconheceria então essa escolha da irmã, e Ele entenderia o quanto que a irmã ama. É muito melhor do que Ele ter obrigado. E vale lembrar isso para nós, exatamente, que Deus nos deu essa oportunidade de tomar uma decisão de adorá-lo, de louvá-lo ou não. Só que nós também precisamos olhar e verificar que reconhecemos que Deus sim é digno de tudo isso, mas existem razões, qual Davi fala para nós nesse texto, que levariam a gente a um reconhecimento maior desse louvor e dessa adoração a Deus. Porque muitas vezes, como filhos de Deus, servos de Deus, não rendemos a Deus o louvor que Ele merece, embora que nós não temos a condição de dar a Deus tudo aquilo que Ele merece. Nós não temos essa condição. O melhor que nós podemos fazer não chega a um merecimento de Deus, mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia e graças sobre nós, Ele aceita o louvor que nós expressamos com tudo aquilo que nós somos. E é por isso que Jesus Cristo, Ele fala: olha, o mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, com tudo que você tem. Quando nós colocamos diante de Deus tudo o que nós somos e tudo o que nós temos, aí sim nós rendemos a Ele o louvor, que é o máximo que nós poderíamos dar, que é a nossa vida. Só que nós não conseguimos fazer isso às vezes. A gente não rende ao Senhor louvor e adoração, porque esperamos muitas vezes alguns motivos que nos impulsionam a isso. E às vezes nós não reconhecemos alguns motivos que acontecem exatamente na nossa vida. E Davi, no meio de uma perseguição, ele sendo perseguido, é esse o contexto desse salmo. Ele então, naquele momento, ele faz um convite a todos a uma, lhe exaltemos o nome. Vamos juntos louvar a esse Deus. Mas que Deus é esse que merece, ou que razões que Davi nos dá, para que a gente continue exaltando e louvando o nome do nosso Deus constantemente? Nesse salmo a gente encontra a primeira razão. Gostaria que você olhasse para o esboço. Se você tiver uma caneta, você pode completar. Ele diz o seguinte: busquei, no versículo 4, Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me acolheu. A primeira razão que nós encontramos para expressar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração é que esse Deus a quem nós servimos e a quem nós devemos louvor, porque Ele, acima de tudo, nos acolhe e não nos deixa sozinhos. Eu sei que em momentos da nossa vida existem pessoas que tentam nos ajudar, mas ela não consegue estar conosco o tempo inteiro, nos acolhendo, estando conosco, recebendo a gente com um abraço, nos aceitando. Essa ideia do acolhimento que Davi traz é uma ideia de aceitação. Tudo que um ser humano deseja é ser aceito, tanto que uma das piores dores que o ser humano pode existir é a rejeição. Não sei se você já teve essa experiência, mas sentiu que de alguma forma você não é aceito por aquele grupo, seja qual for o motivo, mas você sentiu de um grupo rejeição.
Se você já passou por isso, você sabe exatamente a angústia, a dor, a frustração, raiva que você teve naquele momento. E diferente de Deus, nós temos um Deus que nos acolhe. Enquanto os seres humanos não nos traz acolhimento, não traz para nós ali companhia, onde a gente está ali um do lado do outro, o nosso Deus é um Deus que o tempo inteiro está sempre com seus braços estendido para nos abraçar e nos acolher, como Jesus Cristo disse ao povo de Israel: quantas vezes eu quis acolher vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas você não quis. O nosso Deus é um Deus que se distancia de nós. Ele não deixa a gente distanciado, às vezes como nós distanciamos as pessoas, por algum motivo. A gente vai distanciando. Nosso Deus não deixa a gente isolado, mas é um Deus que o tempo inteiro está sempre ao nosso lado, nos acolhendo, fazendo com que nós não venhamos nos sentir sozinhos em hipótese alguma. É porque naquele momento você não sentiu Deus acolhendo você e dizendo para você: você não está sozinho, eu estou com você. Tem a experiência de Josué. Josué tinha uma grande missão e Josué estava ali cabisbaixo, triste, momento de luto, porque perdeu com alguém que era como um pai para ele, que era Moisés, mas também tinha o desafio de seguir em frente com o povo de Israel, um desafio grande. E em alguns momentos, sempre em alguns momentos, isso é uma característica da liderança, o líder pode se sentir solitário, por às vezes tomar as decisões que tem que fazer, decisões importantes que às vezes conduz a direção do grupo, e às vezes existem pessoas que têm esse sentimento também, de solidão, mas ao mesmo tempo o Senhor não nos deixa sozinhos. Pessoas podem nos deixar sozinhos, mas Deus nunca nos deixará sozinhos. Por essa razão, Davi pega e diz: Ele me acolheu. No momento que eu estou perseguido, no momento que eu tenho que sair do meu dia a dia, sair da minha família, sair da minha rotina para poder me proteger de perseguição. E quanto existem pessoas que querem eu junto para matar, para prender, o meu Deus, no momento de dor e de angústia, Ele não faz isso para me castigar. O meu Deus vem e me acolhe, e Deus coloca a gente nos seus braços. E como diz Larry Crabb, é o lugar mais seguro da terra. Uma música da Laura Sogueles também fala sobre isso, que existe ali o aconchego de Deus, o acolhimento de Deus em cada um de nós. Por mais que você possa ir sozinho, saiba que Deus sempre tem um acolhimento, um abraço, para que você sinta que Ele está com você, e que você não está sozinho. Um outro texto da palavra de Deus, Mateus 28, 20, é um texto que nós conhecemos muito bem, que ele diz assim: E eis que estou com vocês alguns dias da sua vida. É isso que diz o texto? O texto diz: todos os dias. E não é só neste tempo aqui que nós estamos vivendo. Ele vai além dizendo o seguinte: até a consumação dos séculos. O que Deus fala é eternidade. Eternidade. Deus estará conosco todo sempre. A promessa da companhia e da presença do nosso Deus. Ele não é um Deus distante, mas é um Deus chamado de Emanuel, que está no meio de nós. Ele não é o Deus que transcende somente, que está lá em cima, que nós não chegamos, não temos acesso, não, mas Ele é um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, porque Ele estava presente, porque Ele é o Emanuel, porque Ele é o Deus conosco, porque Ele se fez como nós, para que nós pudéssemos desfrutar da sua companhia e da sua presença o tempo inteiro. Mas às vezes existem momentos que nós não sentimos a presença,
E o que o texto diz é: ainda que eu ande em situações assim, em momentos perigosos, momentos de adversidade, o Senhor sempre está comigo, por isso eu não vou temer, Davi diz, porque eu sei que o Senhor está comigo. Essa é a garantia da presença de Deus, deve fortalecer o nosso coração de tal forma, e olhar para o céu e render a Ele todo louvor e toda adoração, porque o nosso Deus merece o nosso louvor, porque Ele não nos deixa sozinhos, em momento algum da sua vida. O Senhor nunca deixou você, sempre esteve ao seu lado, sempre. Essa é a primeira razão que Davi fala para nós. A segunda razão que Davi nos dá para que nós continuemos a louvar e exaltar o nome dEle, é porque Ele sempre está atento à nossa oração, sempre, sempre o nosso Deus está atento, e os seus ouvidos estão em nossa direção. A gente resume muitas vezes o Antigo Testamento, isso é muito comum quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente vai estudar o Novo Testamento, e a gente fala o seguinte: qual que é a mensagem do Velho Testamento? A mensagem do Velho Testamento é: Jesus virá. Qual que é a mensagem do Novo Testamento? A mensagem do Novo Testamento é: Jesus já veio e voltará. Mas qual é a característica de Deus no Antigo Testamento? A característica de Deus no Antigo Testamento é um Deus que escuta clamor, é um Deus que ouve todas as nossas orações. Quando nos sentimos que parece que a nossa oração não sai do teto, quem coloca isso em seu coração é o diabo, não é Deus, porque o nosso Deus, Ele sempre está ouvindo o que você fala, Ele sempre está atento a qualquer oração que você possa fazer, seja ela qualquer tipo de oração que você possa fazer, ou até mesmo suas murmurações, suas reclamações, suas chateações, suas revoltas contra Deus. Deus escuta tudo isso. O ouvido de Deus não é como o nosso ouvido, que nós selecionamos o que queremos ouvir. Se nós não queremos ouvir determinada pessoa, a gente desliga, a gente muda o site da internet, muda o canal do YouTube, vai para outro vídeo do Instagram. A gente faz isso, mas Deus não. Deus, Ele está ouvindo, porque Ele está atento ao que acontece conosco. É exatamente quando Ele fala por meio do profeta Isaías: nada passa desapercebido por mim que acontece com a sua vida. Tudo que acontece conosco, tudo Deus percebe, e tudo que nós falamos com Ele, tudo Ele escuta, tudo Ele ouve. Porque olha o que Davi diz no Salmo 34, versículo 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Bendirei ao Senhor, porque clamou esse aflito, e o Senhor, no meio da minha aflição, Ele ouviu a minha oração. Ele não rejeitou a minha oração, Ele não tapou os seus ouvidos, Ele não se fez de desentendido, Ele não quis ouvir somente o que Ele queria. Não, Deus ouviu toda a oração, todas as orações feitas Deus escuta, todas, sem exceção, seja de quem for, qualquer pessoa, não importa se ela segue a Jesus ou não. Relatos bíblicos nós temos de pessoas que clamaram a Deus, que pediram ajuda de Deus, e Deus ouviu a oração. Salmo 66, 20, está no seu esboço. O texto diz assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, e nem afastou de mim a sua graça. É alguém que também está louvando a Deus, pelo motivo de que Deus não deixou de ouvir sua oração. Para que fique bem claro para nós, é claro que a adoração e o louvor, Deus recebe dos seus filhos.
dos salvos. As pessoas que são salvas são as pessoas a quem Deus recebe adoração, recebe louvor. Tanto que ele fala para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, mas o Pai busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, pessoas que adorem ao Senhor em espírito e em verdade são aqueles que receberam Jesus no seu coração e rendem ao Senhor toda a adoração. Mas a oração não. A oração não depende se a pessoa é filho de Deus, se aceitou Jesus. Todas as orações Deus escuta, porque Ele é um Deus que ouve clamor, seja ele de quem for. Seja ele de quem for. O exemplo que nós temos na Bíblia também, que Deus escuta oração, é a oração de Cornélio, registrado em Atos. Cornélio não era crente, Cornélio não tinha aceitado Jesus ainda como Senhor da sua vida. E Cornélio fazia oração, e Deus vira para Pedro e diz: Pedro, vá até a casa de Cornélio, porque eu tenho escutado as suas orações. Deus escuta a oração de quem for, porque o nosso Deus é um Deus que ouve clamor, porque Deus está sempre pronto a nos ouvir, porque muitas pessoas nunca estão prontas para nos ouvir, tanto que consultórios psicológicos estão cheios, porque não tem ninguém para ouvir. Então, o trabalho de psicólogo muitas vezes é de escuta, porque não tem pessoas dispostas para nos ouvir. A gente procura consultórios, paga para alguém nos ouvir. E às vezes até os próprios médicos, né? A pessoa paga a consulta e o médico está ali e faz a vez da escuta da pessoa, porque ela precisa de alguém para ouvir. O nosso Deus não, irmãos. Nosso Deus não está correndo o tempo inteiro. Nosso Deus não tem uma agenda lotada, pelo qual Ele não possa parar. Eu gosto da expressão do texto que foi lido pela Letícia no início, que é a segunda Crônica 7, 14 e 15, que fala que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. A ideia que dá é da mesma forma como a gente vai falar mais ou menos com os nossos filhos, que a gente se abaixa para falar com Ele, para ouvir com Ele, e dar ali a atenção para Ele. Deus, Ele faz exatamente isso. Estou com os meus ouvidos abertos, pode falar que eu estou ouvindo o que você está me dizendo. Por mais que às vezes a gente não escute a voz de Deus, mas o nosso Deus escuta todas as nossas vozes, todas, porque Ele escuta o nosso clamor, as nossas orações, o nosso pedido de socorro, em momento de angústia, momento de aflição, como Davi estava aqui. É uma razão a mais para exaltarmos o nome do nosso Deus e engrandecer este Deus, e louvá-lo com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, fazer com que o nosso pulmão se encha e cante com força, cante com adoração, se entregue a esse Deus, porque Ele é um Deus que escuta a minha oração, é um Deus que me ouve, mesmo quando as pessoas não me escutam. Um outro texto da Bíblia, Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que comprova ainda mais o quanto que o nosso Deus escuta clamor. Ele diz: chame por mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, que você não conhece. Pode chamar, porque nós temos a certeza da resposta de Deus, e alguém só responde depois que ouviu. Ninguém responde se não ouviu. Às vezes existem pessoas que chamam você, chamam, e você não consegue escutar, e você não tem como responder. Mas quando você consegue ouvir, você responde. Quando alguém liga para você, se seu celular é como o meu, que fica no silencioso, e aí você não escuta para atender imediatamente, e depois você vai lá e você pega: alguém me chamou, então eu vou retornar de novo. Às vezes quando eu ligo, a pessoa até já resolveu o que ela queria, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é a certeza que todas as vezes quando nós o chamamos, toda vez quando nós falamos com Ele, Ele irá responder. Deus nunca nos deixa sem resposta, nunca. Agora eu preciso também compreender
que a resposta de Deus nunca vai ser que eu quero, vai ser outra, mas que Ele vai se inclinar, e que Ele vai falar conosco, que Ele vai responder, isso Ele vai. Por quê? Porque Ele ouviu, e ao nos ouvir, diz o texto, eu responderei, e eu vou anunciar coisas para você, e aí a gente se rende à adoração a esse Deus, que ouve nossa oração. Quantas vezes você já exaltou a Deus, porque Ele escutou a sua oração? Talvez não deu a resposta que você queria, mas você chegou diante dEle e disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. Eu te agradeço porque o Senhor nunca me deixou falando sozinho, nunca. O Senhor sempre esteve pronto a conversar e a falar comigo, a me direcionar, a me responder, mesmo que a sua resposta não seja exatamente a que eu gostaria que fosse, mas eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Alguma vez você já fez isso com Deus? Agradeceu porque Deus ouviu sua oração? Agradeça a Deus, porque Ele é um Deus que sempre ouve nossas orações e não nos deixa falando sozinhos, sempre está atento ao que nós estamos falando, mesmo que às vezes nós falamos coisas que Deus sabe que não é ideal para nós, mesmo assim, mas Ele sempre está escutando, sempre. Terceira razão que Davi nos dá, para que a gente continue bendizendo, louvando e adorando esse Deus, está no versículo 4, quando ele diz: livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. O que Davi nos ensina? Nos ensina que o nosso Deus é um Deus presente em todo o tempo, que escuta as nossas orações e que também traz para nós, muitas vezes, soluções de problemas, tira de nós o medo, porque o temor qual Davi está falando aqui é medo, o medo do que pode acontecer, o medo de não dar conta das coisas, o medo do que virá pela frente, o medo de não se sentir seguro. Exatamente essa ideia que Davi passa para nós no texto, mas ele pega e diz: venha, bendiga o Senhor, porque no meio do nosso medo, no meio das nossas aflições, no meio das circunstâncias difíceis, que nós não sabemos como seguir, o que fazer, para onde direcionar, o nosso Deus vem e dá a direção, e dá para nós o alívio, dá para nós a força para passar, porque às vezes Deus não abre o mar vermelho para nós, nem todo momento Deus abre o mar para a gente passar a seco, livre de qualquer problema, mas às vezes Ele faz a gente andar por cima do mar, no meio da tempestade, com ventos impetuosos, mas Ele sempre está segurando a nossa mão, porque Ele é um Deus que sempre nos ajuda a resolver as nossas questões, sempre. E aí, diante de um Deus assim, como que eu não vou expressar minha adoração e minha gratidão, se eu tenho um Deus que zela por mim, que cuida da minha vida, um Deus cuidador, um Deus zeloso, em todo momento? Como não expressar a esse Deus essa adoração? O texto de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Isaías, capítulo 43, versículo 2, está no seu esboço. O texto diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Sabe o que Deus está falando aqui? Cuidado, amparo, proteção, solução
para os problemas que nós podemos enfrentar na vida. Esse é o nosso Deus, que nos promete que em momentos de aflição, em momentos de temor e medo, Ele sempre estará ali para nos ajudar, para nos livrar, para nos dar socorro, para nos dar alívio, para nos dar força. O tempo inteiro nós temos esse Deus. Hoje pela manhã a gente estava falando da carta aos Filipenses, e ela é conhecida exatamente pelo apóstolo Paulo estar na prisão, e mesmo Paulo estando na prisão, ele pega e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Já enfrentei inúmeras dificuldades, o apóstolo Paulo diz, inúmeras, mas em todas elas, o Senhor esteve comigo. Em todas elas o Senhor me fortaleceu, o Senhor me ajudou, o Senhor me deu direção, e não faltou para mim cuidado e proteção de Deus, e não faltou para mim um Deus que me deixasse sem solução, sem direção, que pudesse trazer para mim alívio das minhas dificuldades, dos meus problemas. Esse é o nosso Deus. Mas será que a gente tem percebido isso de Deus? Muitas vezes dos alívios, das proteções, do socorro que Ele nos dá muitas vezes. Ou será que estas coisas, essas proteções de Deus, têm passado por mim despercebido? E por passar despercebido, eu não consigo render a Ele a adoração. Quando você lê os profetas da Bíblia, você vê exatamente Deus falando aos profetas, ao povo de Israel: olha, sou eu que livrei você, fui eu que fiz isso com vocês. E o povo de Israel, nada de querer a Deus adoração, sempre achando que foi Baal, sempre achando que foi os acordos internacionais que fizeram naquele momento, mas nunca reconhecendo a Deus. Tanto que esse foi um dos motivos que levou o povo de Israel para o cativeiro, porque não renderam a Deus a adoração que era necessária que eles tivessem feito a Deus. Tudo quando você lê os profetas pós-exílicos, você sempre já vê um cuidado de reconhecimento de que Deus é que livra, é Deus que nos livra, é Deus que nos faz. Mas será que a gente também tem feito isso? Entendendo que as problemas da vida, a solução quem encontrou foi a gente, a solução que nos deu foi algum conhecido nosso, que tem certa influência em algum lugar, e a gente acaba não reconhecendo que Deus é que fez isso por nós. A gente como ser humano tem isso. Eu me lembro no meu primeiro ministério, tinha uma médica muito querida, ela é oftalmologista, ela fazia atendimento para o povo da cidade onde eu morava, que era Poconé, não tinha oftalmologista lá, e a gente levava até o consultório dessa irmã em Cuiabá, e ela tirava um dia para atender, ela tirava ali 40 dias para atender, 40 pessoas aliás, para atender no dia, e a gente ficava ali o dia inteiro, ela ficava ali o dia inteiro também, atendendo aquelas pessoas, no consultório dela sem cobrar nada, não cobrava nada, e aí a gente levava as pessoas, a igreja, tinha um irmão da igreja, tinha um ônibus, a gente conseguiu combustível com a prefeitura, levávamos até Cuiabá as pessoas, e as pessoas eram atendidas ali por ela. Tinha um excelente atendimento, porque era uma excelente oftalmologista. E ela fazia o atendimento e tal, e eu me lembro que o senhor olhou para mim, fez assim, sentado. E eu abaixei até ele, eu falei, sim. Ele falou o seguinte: fica tranquilo, que o voto da minha família todinha você tem. Eu falei para ele, não, em primeiro lugar você não tem que agradecer a mim. Eu vou começar, em primeiro lugar, quem que você tem que agradecer? Primeiro, o segundo lugar, na verdade, você tem que agradecer a médica. É dia de folga dela, é dia de folga dela. E ela está atendendo cada um de vocês gratuitamente, estendendo o trabalho. Então quando você entrar lá dentro, agradeça a ela. E o principal de tudo isso, é que você agradeça a Deus, porque foi Deus que tocou no coração dela, para que pudesse abrir esse dia, para atender você. Porque se Deus não tivesse tocado no coração dela, e ela como uma serva de Deus, não tivesse atendido a voz de Deus, esse cuidado que hoje você tem, você não teria. E às vezes nós colocamos em pessoas, o que muitas vezes Deus faz por nós, usando pessoas como instrumento na vida dela.
Nós somos apenas instrumentos para abençoar as pessoas, mas acima de tudo, nós devemos sempre render ao Senhor louvor e adoração. Nós, durante esse tempo aqui da pandemia, já doamos muitas cestas básicas. Até perdi a conta de quantas cestas básicas a nossa igreja doou nesse tempo. E sempre, toda vez que uma pessoa vem buscar a cesta básica aqui na igreja, ele sempre diz o seguinte: pastor, muito obrigado pelo que vocês fizeram, muito obrigado pelo que essa igreja fez. Aí eu falei para ele: não, a gente só foi instrumento, quem fez foi Deus na sua vida. Foi Deus que moveu o nosso coração, para que o sustento que Ele promete a cada pessoa chegue até você. Então agradeça a Deus, é a Ele que você deve agradecer, é a Ele que você deve adorar e exaltar, e é exatamente isso que nós devemos fazer. Todas as coisas que acontecem na vida, que são soluções para os nossos problemas, primeira coisa que a gente deve fazer é ajoelhar, render ao Senhor todo louvor e toda adoração. E nós temos uma expressão gospel para isso, né? Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E é isso que o salmista diz: bendirei o nome do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque Ele me livrou de todos os meus temores. Seja qual for o seu temor, o Senhor já livrou e vai continuar livrando cada um de nós. O que nós devemos fazer é simplesmente adorar e exaltar esse Deus. Salmo 116, versículo 12 vai dizer o seguinte: o que darei ao Senhor por tanta coisa que Ele me tem dado? Uma das coisas é: vou exaltar o nome do Senhor para sempre, porque a sua bondade é para todos sempre. Que nós devemos nunca deixar de adorar o nosso Deus, nunca de exaltar a Deus, seja qual for a circunstância da sua vida, as dificuldades, os problemas. Não adore o Senhor somente no momento de alegria, no momento da solução, mas adore o Senhor em todos os momentos da sua vida, porque no momento da aflição você não está sozinho, Ele está com você. No momento da aflição, Ele não só faz companhia, mas Ele escuta você. No momento da aflição não significa que Deus só está com você e Ele escuta e não pode fazer nada. Não, Deus pode fazer e tirar os seus temores. Existem pessoas que fazem companhia a nós, que nos ouvem, mas não conseguem fazer nada, por mais que quisesse, porque às vezes falta para nós poder, e poder não é um problema de Deus, não é. Deus tem todo o poder em suas mãos, todo. A pergunta que eu faço para você é: como está a sua vida de adoração? Como está a sua vida de louvor a Deus, de rendição, de entrega? Porque às vezes nós chegamos a Deus somente para retirar de Deus, mas nunca para exaltar e para louvar. Mas que possamos chegar na presença do Senhor para exaltar, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor. Porque pelo menos na vida há para nós 3 razões que a gente possa exaltar o nome do Senhor e sempre bendizê-lo. Vou pedir que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu não sei como que está a sua vida de louvor e adoração, mas eu sei que nesse momento, a partir de agora, você pode ter uma vida de adoração e de louvor. Você pode ter. Que você possa dizer no seu coração que você nunca vai deixar de louvar e exaltar o nosso Deus, porque a glória e o poder é do Senhor, e Ele é sempre Rei. Força e majestade é algo que pertence a Ele, e não existe nenhum Deus semelhante ao nosso Deus. Dirija o seu louvor, dirija os seus agradecimentos, a adoração a Deus, que você possa afirmar: não deixarei de te louvar,
não deixarei de te buscar, porque o Senhor é a razão da minha vida. Vivo